o assunto de hoje, a parábola dos talentos, eu coloquei numa apresentação que eu vou projetar agora. Confirma para mim se vocês estão vendo. Estamos sim. Ok. Então, a parábola dos talentos, muito embora nós estejamos exemplificando com essa figura que eu trouxe da web, com moedas, é interessante explicar que naquela oportunidade, talento não era dinheiro, era um peso. Ele valia nas transações, mas não tinha esse formato de moeda. E era um peso que poderia ser em ouro ou em prata. Nesse caso da parábola dos talentos, Jesus se refere que os talentos eram em prata. Então, nós começamos com um questionamento. O que é uma parábola? Não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo, o Regis está cortando meu slide. Então, a parábola é uma narrativa que tem efeito moral. E nas parábolas de Jesus, eu costumo dizer que Jesus deixava em nós um efeito tão grande das parábolas que ele narrava, que muitas delas viraram verdade. Há quem diga que até hoje alguns turistas buscam o lugar onde passou o bom samaritano para recolher aquela vítima que estava lá no chão. De tão significativas que são as parábolas de Jesus, que a gente passa a pensar nelas como se de fato fosse um fato. A mesma coisa, a parábola do filho pródigo, que não tem como não pensar naquela figura de pai, naquela figura de filho, exatamente como Jesus narra na parábola. Um minutinho, gente. É que eu acabei de fazer uma outra exposição e a garganta está meio querendo falhar, mas não vai falhar. Então, aqui nas parábolas de Jesus, ele sempre nos ensina as coisas sobre o reino de Deus. E essas coisas consolam, advertem, apontam caminhos, estabelecem um padrão de atitude espiritual perante a vida. Ou seja, Jesus faz uso das parábolas para que nós consigamos alcançar todo esse universo informacional ou educativo que ele deseja nos transmitir. E a parábola, quando Jesus caminhando aqui com os seus discípulos, né, um deles pergunta, todos se aproximam, né, e um deles toma a palavra e pergunta, por que eles falam por parábolas? Aí Jesus responde, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. Eu trouxe esse trecho desse diálogo de Jesus com os discípulos, exatamente para que seja proporcionado a nós aqui agora uma reflexão sobre isso. Nós tivemos os ensinamentos de Jesus, tivemos o registro desses ensinamentos, eles chegaram até nós, aclarando muito a compreensão da vida,
por exemplo, aclarando a questão aclarando principalmente a questão com relação ao amor. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a doutrina de Jesus resume o amor toda inteira, né? E nesse resumo do amor, nós vemos, por exemplo, Jesus vindo reiterar tudo que ele disse que não vinha alterar a lei, nem os profetas, não vinha derrogá-las, né? Mas sim dar-lhes cumprimento. Enquanto, quando ele fala do mandamento maior, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo nenhuma novidade. Os seus predecessores já haviam asseverado isso. Mas quando ele acrescenta amorosamente, primeiro, que Deus é Pai, à semelhança daquele pai do filho pródigo, portanto é amor. Quando ele nos informa também que a misericórdia divina anda ao lado da justiça, ou seja, não existe a justiça divina sem o amparo da misericórdia. Quando ele fala da extensão do amor, colocando-se como exemplo na sua maneira de amar, que na convivência curta que ele teve entre nós, pelo menos de vida pública, os 3 anos, ele nos mostra em todos os gestos, em todos os atos, em todas as palavras, realmente o significado do amor. Então, quando ele acrescenta essas coisas, e quando ele chega ao ponto de dizer que nós devemos nos amar como ele nos amou, e culmina entregando-se na cruz para nos mostrar o caminho da ressurreição, aí Jesus se distancia muito dos seus predecessores. De fato, ele mostra um significado do amor completamente enriquecido de uma nova luz. É um novo olhar sobre o amor. E as parábolas vêm nos trazer esses significados, essas confirmações, essas contextualizações, em que Jesus se utilizava sempre de figuras da cultura da época, ele procurava descer a sua linguagem à forma mais próxima daqueles a quem ele se dirigia. Então, ele procurava ser o mais didático possível na sua pedagogia divina, para, de fato, nos alcançar e que, para nós não perdêssemos a oportunidade de buscar o caminho da redenção por meio dos seus ensinamentos. E temos a parábola dos talentos, seguindo a parábola das 10 virgens. Essas duas parábolas não estão juntas por acaso. Elas têm uma estreita correlação uma com a outra. Enquanto na parábola das 10 virgens, nós vemos as prudentes e as imprudentes. Jesus começa assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Aqui ele já fala de transição planetária. Aqui Jesus já está nos falando da nossa responsabilidade com relação à nossa própria trajetória na direção da luz. Quando ele diz que houve um convite para núpcias e que essas 10 virgens foram convidadas. Entre elas, as 5 prudentes levaram consigo todos os recursos que elas precisavam para participarem da festa de núpcias, enquanto que as imprudentes descuidaram do gás para acender suas lâmpadas. E no momento em que são surpreendidas, a parábola fala que é pela madrugada, anunciam a chegada do noivo, as prudentes precisaram acender as luzes e estavam as lâmpadas todas carregadas de gás. Aí entraram no ambiente da festa. As outras não conseguiram sequer sair de onde estavam, porque não tinham como iluminar o caminho. Então, tem um significado muito grande aqui na parábola das 10 virgens, com relação ao nosso caminhar, vida afora. O que nós vamos amealhando? Já fomos convidadas pelo Cristo, né? Já fomos convidadas pelo Pai. A Carla citou aí o convite que foi feito a todos nós.
mas literalmente nem todos nós vestimos a roupa nupcial. E nem sempre vamos ser aqueles escolhidos, porque não nos apresentamos prontos, né? Não nos apresentamos em condições de fazer parte dos escolhidos. Isso é o que se diz com relação à transição planetária também. Haverá uma mudança nos corações em que se estabelecerá na Terra um espaço para ser habitado apenas por corações que já estejam convalescendo no amor. Aqueles corações que já tenham nas suas frontes inscritas a palavra amor de alguma forma. Estaremos frágeis ainda, porque estamos em convalescência, mas já compreendemos muito bem o significado do amor. Ou seja, além de sermos chamados para habitar a terra e de termos recebido de Deus todos os recursos em forma de sementes do seu amor, para que cultivássemos esses recursos durante a nossa própria vida, para pelo menos sermos como os mansos que herdarão a terra, Jesus nos fala isso no Sermão do Monte, nós não cuidamos bem dessas sementes e agimos como as virgens imprudentes, que deixamos de realmente amealhar ou arregimentar tudo que nós precisamos nessa nossa encarnação para permanecer na Terra. E nesse casamento, nessa união que a parábola das 10 virgens nos traz, o Haroldo vem dizer, na parábola você encontra o casamento, encontra a união, encontra o afeto e encontra o sentimento. E encontra também a vigilância e a expectativa. O casamento, o noivo, logicamente, é o Cristo. E o casamento é simbolizado exatamente pela comunhão com Deus, que é o que Jesus nos recomenda desde os primórdios da sua pregação. Que é necessário que tenhamos uma comunhão efetiva com Deus, para assim estabelecermos essa união com o Pai e com os nossos irmãos, mas essa união não é um mero movimento físico, ela tem que ser feita pelo afeto. E dentro dela tem que haver o sentimento, de preferência, a excelência do sentimento, que é o amor. Então, isso requer de nós vigilância e expectativa, orando e vigiando o tempo inteiro, para quê? Para que não caiamos naquilo que a mensagem de hoje nos trouxe também, que o Regilson acabou de ler, nas tentações. Para que não venhamos a cair nas tentações, as tentações que vêm ao encontro das nossas concupiscências, Tiago fala disso, né, lá na carta, e nos faz também aceitar as tentações e mergulhar nelas. E Haroldo recomenda, conserva na intimidade do teu coração o teu sentimento, no clima de vigilância e da expectativa, porque não é você que coordena os destinos do mundo, não é você que planeja, você faz parte do planejamento, mas quem não tiver uma ligação afetiva com o conteúdo do Cristo, não conseguirá esperar. Então, é esperar esse momento em que eu vou precisar, superando todas as vicissitudes do corpo, da vida na Terra, é o momento de realmente alçar um voo maior, um salto mais quantitativo na minha evolução. É preciso que eu tenha afeto pelos ensinamentos de Jesus. É preciso que, de fato, eu me predisponha a mergulhar nesses ensinamentos e compreendê-lo, porque no momento que eu compreendo, eu não perco sequer uma vírgula dos ensinamentos de Jesus. Sabemos de todas as dificuldades de como esse ensinamento chegou aos nossos dias, sabemos das perdas, das situações, mas o que chegou a nós é tão valioso que nós não podemos perder nada do que ele contém. Tudo que o Cristo nos coloca nos seus ensinamentos é valiosíssimo para a nossa trajetória. Mas é preciso que eu primeiro conheça, para poder estabelecer esse laço de afeto, para que eu possa, de fato, me preparar para participar das núpcias. E a parábola dos talentos nos traz
na figura desse Senhor, também a figura de Deus. Jesus também tem esse hábito de colocar Deus sempre como um Senhor, um Pai, né? E nessa figura nessa parábola, ele é o Senhor que precisou sair do país e confiou os seus talentos. Ele fala os seus talentos, os talentos de Deus, a 3 dos seus servos. A um deles, ele entregou 5 talentos, ao outro entregou 2, e ao outro entregou 1. Como é que Deus, ou como é que esse Senhor chegou à conclusão de entregar exatamente essas quantidades de talentos para esses servos? Ele, ao entregar os bens, ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. E detalhe, partiu imediatamente. O que Jesus quer nos dizer com essa questão de a cada um segundo a sua capacidade? É que nós estamos sujeitos às nossas limitações. O simples fato de estarmos na Terra já nos coloca numa situação de muita limitação. Nós pertencemos a um planeta que não temos o conhecimento dele como um todo. Esse planeta se encontra junto com N outros numa Via Láctea, que é uma verdadeira cidade para Deus, mas que nós estamos muito longe de alcançar. Então, o homem, com todo o seu avanço científico, ele consegue enxergar um pouco de tudo isso, mas ele não consegue penetrar no real conteúdo de tudo isso. Daí vir os estudiosos dizer que nós só conhecemos, pelo menos o homem só alcança, não necessariamente nós conhecemos, vou já dizer por quê, é 6%, que 94% do universo é estranho ao olhar do homem. E por que eu digo que nem todos nós alcançamos? Porque além de estarmos sob a limitação que a Terra e a nossa condição de terráqueo nos impõe, ainda temos em nós as nossas limitações pessoais. Cada um de nós, no seu contexto evolutivo, no seu grau intelectual, na sua condição, dispondo de todas as experiências que teve a oportunidade de vivenciar, de todo o contexto em que ele está circunscrito, para que isso delineie o nosso grau de capacidade para absorver os ensinamentos, a realidade da vida, a realidade da existência. Então, o que o Senhor constata ao retornar? Ele retorna para tomar contas. É interessante também essa observação, compreendendo que esse Senhor está exemplificando Deus, né? Significa que Deus nos ofereceu, sim, as sementes, nos ofereceu a oportunidade reencarnatória, mas haverá um momento em que nós vamos prestar contas disso. E prestar contas, nós e Deus. Ninguém vai servir de intermediário nessa prestação de contas. Cada um de nós é dono, é proprietário daquilo que construiu na sua própria consciência, na sua própria individualidade. Aí o feliz, o dono daquela propriedade, né, ou aquele senhor, ao retornar, percebe que aquele para quem ele deu 5 talentos, para que ele tomasse conta desses talentos, chega com ele dizendo que investiu esses 5 talentos e conseguiu multiplicá-los em o dobro, tornaram-se 10. Aquele que recebeu 2 talentos, também ele chega e entrega o dobro a Jesus. Mas aquele que recebeu só 1 talento, chega e devolve apenas o mesmo talento. O que significa isso? Significa que, na hora que o Senhor percebeu a capacidade de cada um dos servos, ele entregou os talentos na medida do que eles podiam devolver. O servo 1, que recebeu 5, não era igual ao servo 2.
O Senhor não ficou surpreso quando ele devolveu 10 talentos, tendo recebido 5. Apesar da correlação ser a mesma, ele não exigiu do servo 2 o mesmo teor de devolução do servo 1. Ele não deu para o servo 2 talentos para que ele devolvesse 10. Ele deu os 2 talentos na expectativa de que ele devolveria o dobro. Era o máximo que ele podia fazer. E muito menos para o servo 3, ele entregou 1 talento, esperando que ele tivesse o mesmo rendimento do servo 2 e do servo 1. Ele conhecia a capacidade daquele servo. Então, ele entregou, como nós recebemos na reencarnação, exatamente os recursos de que aquele servo precisava para colocar essa semente no solo fértil da sua vida, de todo o contexto que lhe foi oferecido por Deus, para que multiplicasse, mas não no mesmo nível da multiplicação dos outros. Por quê? Porque para isso, Haroldo continua, que não basta nós sermos vigilantes e esperar, nem tampouco ter afeto somente, ter confiança. É preciso ter dinamismo. É preciso emprestar o meu conteúdo pessoal, aqueles dons divinos que me foram dados para o meu progresso. Porque me foram dados, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da missão do homem inteligente na Terra. A inteligência que me foi dada, os recursos que me foram proporcionados por Deus para que eu o ajudasse a desenvolver aquelas inteligências mais retardatárias. Então, os talentos que eu recebi de Deus, não para ficar com propriedade minha, mas para, aplicando o meu dinamismo, a minha inteligência, a minha condição, eu devolver isso de forma multiplicada em favor de todos os outros que Deus colocou no meu entorno. Mas que também não basta ser dinâmico e realizar, que é preciso construir por dentro. Aí ele traz um exemplo de um senhor que idealizou e construiu um hospital psiquiátrico. E a condução dessa obra foi tão cruel para ele, foi tão dura para ele, ele se entregou de tal sorte, sem se voltar para a sua própria condição íntima, sem procurar arregimentar recursos íntimos para facear essa missão e sair dela ileso. Ele foi o primeiro paciente a ocupar o hospital psiquiátrico, ou seja, enlouqueceu. É lógico que a obra que ele construiu vai servir a muitos, vai ajudar muitas pessoas, ou seja, em parte, ele está respondendo a Deus pela missão que foi incumbido. Mas, e com relação a ele mesmo? É isso que a parábola das 10 virgens nos mostra. Nós somos chamados, temos o emprego, mas nós não podemos esquecer da nossa construção interior. É preciso dar cada passo na vigilância e na oração, estabelecendo um equilíbrio entre o que eu faço fora e o que eu construo dentro de mim. É necessário construir a estabilidade do próprio sentimento. E isso inclui fé, confiança e, principalmente, reconhecer que há uma força que opera por trás da tempestade. Por que eu enlouqueço? Por que no exemplo do construtor do hospital, ele adoeceu da mente? Exatamente por desesperar-se, por não ter essa fé consolidada, essa confiança de que o Pai, no momento em que eu estou aplicado às boas obras, realmente me sustenta, e aí eu me desesperei. Desesperado, eu absorvi o teor da tempestade e não tive condições de vencê-la. Então, eu não acreditei nessa força maior que está por trás de toda a tempestade, exatamente como foi dito lá atrás, porque quem comanda o mundo não sou eu. A obra material eu posso conduzir com a minha inteligência, que nem é minha, me foi dada por Deus para isso.
E me foi dada com uma finalidade. E aí o Haroldo conta mais um exemplo do pássaro que constrói o próprio ninho. Ele dá milhares de viagens, escolhendo, selecionando cada galinho para construir seu ninho. Aí, o ninho está pronto, apto para receber os ovinhos que vão ser colocados nele, para dar vida aos passarinhos que virão. Aí vem a tempestade. A tempestade destrói até a árvore. A árvore vai ao chão. O ninho nem se fala mais. Se a árvore foi destruída, o ninho foi totalmente destruído. No dia seguinte, ou no momento seguinte à tempestade, o que o passarinho faz? Começa tudo de novo. O Haroldo até brinca dizendo, vocês acham que ele, desesperado, vai tomar Rivotril? Absolutamente. Imbuído dessa confiança instintiva, nessa força maior, ele vai reconstruir alegremente o seu ninho. Então, esse poder regenerador por trás da lei de destruição é a providência divina, diz Emmanuel. A divindade providencia tudo que eu necessito ao meu favor. E eu não posso querer disputar com esse poder. Porque disputar com esse poder, por exemplo, querer segurar o ninho no momento que a árvore está vindo ao chão, querer dar fim, finalizar a obra do hospital, sem estar lúcido, sem estar em condições, é disputar com a providência divina. A providência divina está me dizendo uma coisa, me mostrando um caminho. É lógico que esse construtor não enlouqueceu da noite para o dia. Ele foi enlouquecendo gradualmente. E ele não deu atenção a esses sinais de vida que ele recebia. Por isso ele enlouqueceu. Ou seja, mediu forças, achando que podia tudo e não considerou os avisos, os toques da providência divina. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós obscurecemos os sinais que a vida nos mostra, tanto fora quanto dentro de nós, a nossa intuição, a palavra amiga de alguém que nos dá um aconselhamento, um livro que nos cai nas mãos, a oportunidade de discorrer sobre esse tema, por exemplo, aqui agora, tendo acabado de discorrer sobre o tema A Lei do Amor, tendo acabado de ler uma mensagem também que se referia à queda, aos descuidos, também com a citação de Tiago, no item 12, quando eu vi a projeção dessa imagem do Regilson, eu falei, é tudo para mim. Então, há sinais que a vida nos traz que estão ali à nossa frente e às vezes nós não nos entregamos a essa leitura. E não nos beneficiamos de todos os alertas que a providência divina nos oferece com a sua força superior, né? E aí eu me vejo na condição do medo. O medo que afetou aquele servo número 3 que enterrou o talento, com medo de perdê-lo, né? Porque diz João, lá no capítulo 4, versículo 18, não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque temor implica castigo. E o que teme não chegou à perfeição do amor. Aqui nós vemos um símbolo disso, quando esse peixinho sai do vaso pequeno, onde ele já se sentia sufocado, e tem a coragem de buscar um vaso maior, onde ele vai começar sozinho, tendo todo o espaço para si. Então, é o símbolo de quem chegou à perfeição do amor, ao cume da confiança na providência divina e na certeza de que vai vencer. E esse medo que o servo número 3 demonstra quando ele diz, Senhor, eu sei que tu ceifas de onde não semeaste, e eu sei que tu tiras da onde tu não colocaste, e temendo por isso, temendo por essa tua condição, temendo a minha posição diante de ti, eu enterrei o teu talento para que fosse conservado na íntegra para eu te devolver na volta. E aqui é bom nós observarmos que
O que levou esse servo a proceder dessa forma? O que fez com que ele sentisse medo? Será que foi ele olhar os outros 2 companheiros e ver, ora, ele deu 5 para o 1, deu 2 para o 2. Por que ele deu só 1 para mim? É aquela mesma pergunta que nós fazemos quando a gente nasce numa família onde alguém se destaca intelectualmente, profissionalmente, segue a Deus, é uma pessoa completa na vida. E a gente olha e diz assim, por que Deus deu tudo isso para essa pessoa e não deu para mim? E isso acontece também nas coisas mais simples. Por que o carro do fulano é dramático e o meu não? Por que o outro tem 1,82 m e eu que queria tanto tenho 1,50 m? Então, esse sentir-se menos, sentir-se menor, já traz essa atitude de fechamento com relação ao amor. Então, Deus não me concedeu tanto quanto aos outros, porque Ele não me ama tanto. Ou então, já que eu sou tão pequeno, deixa eu me encolher aqui na minha pequenez, porque eu realmente não vim para dar certo. É quando Luiz Almeida Marins Filho fala da questão da sorte, ele diz, aquele que venceu é porque nasceu virado para a lua. Aquele que venceu é porque foi trazido por aquele animal que traz no bico, né? Que eu esqueci o nome agora. Foi trazido por aquele animal de asas maravilhosas, numa cestinha. Mas eu fui trazido por um corvo. Por isso que eu sou tão azarado, por isso que nada dá certo para mim. Aí eu começo, por conta dessas observações e dessa absorção dessas ideias para a minha própria vida, essas ideias passam a nortear as minhas atitudes. Aí eu fico com medo de trabalhar e não dar conta. Fico com medo de servir e faltar para mim aquilo que eu vou dar aos outros, tanto em bens materiais quanto em bens íntimos de mim mesmo. Eu passo a ser avarento de mim mesmo, porque se eu der, vai ficar faltando em mim. É aquele que olha para o copo de água pela metade e se prende à metade que falta e não à metade que tem. Então, eu não posso servir um gole d'água para ninguém, porque eu só tenho meio copo. Diferente daquele que diz, eu posso oferecer um gole d'água para alguém, porque eu ainda tenho meio copo. Medo de fazer amigos. Porque se eu me considero tão inferior, tão mal amado, é esse o olhar que os amigos vão ter de mim. Então, eu sou incapaz de fazer amigos porque ninguém vai querer caminhar comigo. Ou seja, ninguém vai aderir à minha baixíssima assertividade. Eu não sou um ser que promove o desejo de estarem comigo. Medo de desapontar o chefe. Aí eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não vou dar a minha ideia, porque vai que ele enxerga de forma que eu não estou enxergando e vai se desapontar comigo, vai chegar até me demitir. Tudo é medo na vida, né? Medo de sofrer. E aí eu gosto quando o Divaldo fala pela Joana, né? Ou a Joana fala pelo Divaldo, é o contrário, quando ela fala do medo da dor, do medo de amar, do medo de ser feliz. Então, eu não entro, por exemplo, numa relação afetiva porque é areia demais para o meu caminhão. Aquele ser que eu estou vendo é tão bonito aqui como o colega que eu estou vendo, que eu não lembro o nome dele agora, está na minha primeira fila, que é o rapaz que me cedeu a palavra. Mas ele é tão bonito, como é que ele vai olhar para mim? E a perspectiva da dor da rejeição me faz me fechar e nem olhar para o meu objeto de amor. E eu me recolho à minha inferioridade. Medo da incompreensão, que é parecido com medo de desapontar, medo dos amigos. Medo da alegria, porque eu tenho a certeza que isso não vai durar tanto, que logo, logo vem a dor
eu não vou rir tanto, eu tenho que me preparar para a dor. E deixa de usufruir do momento de alegria, que vai exatamente construir em si os recursos que ele precisa para facear a dor que vem a seguir. Esse medo da dor que faz com que a gente tenha medo da alegria. E tudo isso, fala no Relicário de Luz da FEB, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino. Transformam-se em campeões da inutilidade. Por isso o Senhor chamou esse servo de servo inútil. Porque esse servo não aplicou a parte dele nos talentos que ele recebeu do próprio Senhor. Por isso é inútil. Não é inútil porque não produziu, necessariamente. Ele é inútil porque não se aplicou, ele não se voltou para aquela questão, dizendo o que eu posso contribuir com o meu Senhor com relação a esses talentos, para que ele, ao voltar, encontre esses talentos multiplicados. A questão dos talentos, na passagem sobre o dinheiro, no Evangelho por Emmanuel, cita Mateus 25,14, está na página 532, dizendo assim: há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas. Não tem um ser criado por Deus que não possua em si os talentos do Criador. Meu Deus, tudo em nós é dádiva divina, que são os talentos de Deus para que eu cuide. Observe os elementos do trabalho, esse trabalho que você tem hoje, o que ele está contribuindo com a tua vida, quer você goste ou não dele. Aproveita as sementes desse momento. Esse trabalho que a vida te conferiu, e não te esqueças que a única fonte de origem de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O trabalho não no sentido produtivo, profissional apenas, mas o trabalho íntimo, o trabalho do autoburilamento, o trabalho do enxergar à frente, o trabalho do falar menos e ouvir mais, por exemplo, o trabalho de observar ao meu redor, em síntese, o trabalho da vigilância e da oração constante. A vigilância é para que eu enxergue longe, para que eu me perceba no contexto, e a oração para que eu consiga vencer as minhas más inclinações, para poder aproveitar plenamente esse espaço que me é oferecido. E no Reformador de dezembro de 1954, nós encontramos a menção sobre o talento esquecido. Emmanuel traz isso também numa mensagem. E se referindo exatamente que é o talento da oportunidade, que é sempre valioso. Por exemplo, a minha oportunidade de romper o círculo da maledicência, quando alguém no meu círculo fala tão mal de alguém, e eu fico escutando tudo aquilo, e quando a conversa chega para mim, é a minha vez de falar, eu consigo mostrar daquela pessoa de quem falam tão mal, algo de bom que ela tenha. Não de forma professoresca, não de forma a corrigir os outros, mas de forma a evidenciar uma luz, uma perspectiva diferenciada diante da maledicência. Daí nós espíritas compreendemos que a maledicência tem todo o direito de chegar até mim, mas ela não tem a oportunidade de se desenvolver a partir de mim, porque em mim ela morre. A outra oportunidade, por exemplo, de fortalecer com um sorriso um ânimo abatido. Na casa espírita nós sabemos o significado disso, mas não só na casa espírita. Nós compreendemos o significado disso nas condições do mundo, em processos de atendimento a nós, quando nós chegamos, por exemplo, numa fila e vemos que a pessoa está atendendo completamente estressada, completamente fora da forma de agir que ela deveria ter, e nós, compreendendo, usando da empatia, conseguimos olhá-la nos olhos e oferecer um sorriso. Esse sorriso, diz os estudiosos das questões das relações interpessoais, abre mais portas do que a palavra puxa e empurra. É uma verdadeira chave de abrir portas e trânsito.
a partir desse estabelecimento, dessa conexão que eu faço com essa pessoa, olhando-a, nem que seja rápido, brevemente nos olhos, que seria o dever dela para comigo enquanto atendida. Mas já que não veio, faço eu. O mal chegou até mim, eu sou capaz de revertê-lo. E eu sou capaz de semear o bem a partir dali. Ajudar o mal a sentir-se menos duro e auxiliar o bom a revelar-se sempre melhor. Ah, aquele ali é mal, né? É aquela expressão, o pau que nasce torto, até a cinza é torta. E é verdade. O pau torto que cai no chão e pega fogo, pode olhar que a cinza é igualzinha como ele era. Mas na contabilidade divina não é assim. Na perspectiva divina, o pau que nasce torto se transforma assim. Quando falamos das questões da subjetividade. Então, eu sou capaz de, por essas mesmas vias do sorriso, da paralisação da maledicência, encontrar nesse ser algo de bom que eu possa evidenciar para ele mesmo, que nem ele reconhece. Isso acontece muito nos diálogos com os espíritos. Os espíritos, às vezes, desiludidos pela condição de estarem no mal há tanto tempo, não percebem mais a possibilidade de voltarem para o bem. E um bom dialogador consegue mostrar a ele, mesmo naquele diálogo duro, naquelas palavras duras que ele traz, algo de bom. Por exemplo, um senso de justiça. Se ele está sendo tão radical com ele próprio, é porque o senso de justiça dele é imenso. E daí ele querer fazer até justiça com as próprias mãos nos casos obsessivos, por exemplo. E eu consegui reverter esse querer fazer justiça com as próprias mãos da parte dele, mostrando-lhe o quanto ele pode receber de Deus para reverter aquela situação. A mesma coisa com o bom. Não basta que eu olhe o bom e diga, mas ele é tão bom mesmo, ele não precisa de nada. Gente, quantas vezes nós recebemos esses comentários? Poxa, você parece tão bem, você é tão inteligente, você está num lugar tão bom, que a gente olha para você e acha que você não precisa de nada. Cuidado com esse conceito. Cuidado com essa impressão. Muitas vezes o bom precisa que você reafirme o bem que há nele para que ele se encoraje a ser cada vez melhor. É preciso que eu registre o bem que eu estou vendo no bom, para que ele, não por vaidade, não porque espera um elogio, não porque espera um reconhecimento, porque o bom não precisa de nada disso, mas ele precisa reafirmar-se, né? Como diz o pai um dos pais da psicologia, que ele fala, eu nasci para me confirmar a ti, é o Fritz Perls, e para ser confirmado por ti. Ou seja, eu preciso da figura do meu irmão para confirmar a mim mesma. No momento que ele me confirma, eu recebo essa dádiva de confirmar a mim mesma, né? Prestar um serviço, nem que seja insignificante ao vizinho. Nossa, esse serviço pode ser um sorriso, mas pode ser também, deixa eu te ajudar a segurar a tua bagagem, está tão pesada, né? Tá aqui, eu te ofereço isso. Ah, não, eu te dou meu braço, velhinha, para você entrar, né? Então, por mais singelo que seja o meu gesto, por mais que eu considere insignificante, no momento que eu oferto isso ao meu vizinho, eu estou abrindo nele um espaço de simpatia e de amor e de cultivo de amizade que eu deixaria de abrir se não agisse dessa forma. Cultivar algum trato de anônimo de solo, eu conservei isso aqui porque lembrei recentemente, não tão recentemente, eu soube de uma senhora, se eu não me engano, em São Paulo, que começou a cultivar uma horta num local extremamente agreste, em plena cidade, em plena selva de pedra. Ela cultiva hoje hortaliças, cultiva plantas de flores de perfume muito belas, que encantam os olhos de quem por ali passa. Então, eu vejo o trato de solo lá e digo, pô, não dá para fazer nada. Então, eu já recuo e deixo de dar a minha contribuição social para aquela comunidade. E termina falando do talento esquecido, que é aquele que está acima de todos os dons.
e que permanece sempre, independentemente de nós, que é o tesouro do tempo. Uma vez a minha irmã mais velha chegou comigo e falou assim, o tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao próprio tempo, o tempo tem o tempo que o tempo tem. Ou seja, o tempo que se destina a uma obra, a uma construção, é aquele tempo que eu não posso desperdiçar. O tempo que eu usufruo no espaço de uma reencarnação, da concepção ao túmulo, é o único tempo que eu disponho para cumprir a minha missão naquela reencarnação. Então, eu não posso postergar, eu não posso deixar para depois. Eu tenho que aplicar naquele tempo, o tempo que eu tenho, para fazer com que aquele tempo tenha o tempo que ele tem. No sentido de que eu o preencha de tudo que eu preciso preencher. E é com esse talento esquecido das horas que nós edificaremos o nosso caminho rumo à espiritualidade superior. Na aplicação silenciosa com o Mestre que prometeu com amor demorar-se conosco até o fim dos séculos. E asseverou com justiça que receberemos individualmente. É a nossa responsabilidade direta com o Pai, na vida, de acordo com as nossas obras. Ou seja, os talentos são concessões divinas, eles não são propriedade minha. Toda concessionária tem que dar conta da sua missão, senão ela perde a concessão. Assim está na lei, está no mundo, né? Nos serviços essenciais à sociedade. E esses talentos, sendo uma concessão divina, estão perfeitamente integrados na lei de multiplicação, porque tudo na lei divina se multiplica. Haja visto nós mesmos, né? Que começamos de um óvulo e de um espermatozoide, em seguida construímos um ovo, e esse ovo se biparte, depois se multiplica em N condições que nos chega a constituir os milhões de células que hoje temos ao nosso dispor. Uma semente, você consegue contar, né? Você consegue perceber que tem na laranja, por exemplo, 10 sementes. Mas você não tem ideia quantas laranjas cada semente daquela laranja pode produzir. Isso é lei divina, isso é a lei da multiplicação. E essa lei, ela se aplica tanto para o bem quanto para o mal. No momento que eu invisto o meu tempo e o meu talento no mal, eu posso ter certeza absoluta que Deus, que só me diz sim, me deixa abandonar o GPS e seguir segundo a minha cabeça. E espera. Porque com o amor ele espera. Como ele sabe o que semeou em nós, ele sabe que como filho pródigo, uma hora qualquer eu vou voltar. Então esses talentos que me são dados estão completamente sujeitos, estão completamente submetidos à lei divina da multiplicação. Por isso que o Senhor diz para o servo 3, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Por que não entregaste o meu talento aos banqueiros para que rendesse algo, para que no meu retorno eu me alegrasse? Então, o servo mau e preguiçoso não é aquele que dispõe das ferramentas para trabalhar. É aquele que não aplica o próprio afeto, o próprio querer, os próprios dons pessoais àquilo que vai construir. É naquela perspectiva que nós vimos, naquela passagem da multiplicação dos pães, quando, compadecido pela turba que o seguia, Jesus diz não poder despedir. Os apóstolos chegam e dizem, Senhor, despede-os. A noite está chegando e eles vão ser sacrificados, porque eles não têm o que comer. Aí Jesus disse, não, eles ficarão conosco. O que vocês têm para oferecer? Ou seja, Jesus pede dos discípulos o pouco que os discípulos tenham.
O pouco que sobrou e que eles conseguiram manter na sua construção, nas suas oportunidades, na sua trajetória de vida. Aí, os discípulos lhe apresentam 5 pães e 2 peixes, e nós compreendemos que com aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus, com a lei da multiplicação, a lei divina da multiplicação, alimentou toda a turba, a ponto de sobrarem cestos com restos de pães e restos de peixes. Então, é nesse sentido que Jesus quer nos exemplificar essa condição do servo mau e preguiçoso. Não é aquele que não labora. Mas se eu laborar automaticamente, se eu laborar mecanicamente, tanto no profissional quanto no religioso, tanto no templo quanto na oficina, eu sou considerado um servo preguiçoso, porque eu vivo no automatismo. Eu não aplico os meus próprios dons. Eu não me dou a oportunidade de crescer no labor que eu realizo. E quando ele recebe do servo 1 e 2, ele vibra. O Senhor aplaude. Imaginemos Deus vibrando e aplaudindo com as nossas prestações de contas. No dia que nós chegarmos diante da nossa própria consciência e nos apercebermos que, de fato, não só nós cumprimos o nosso projeto reencarnatório, que, segundo André Luiz, na obra Missionários da Luz, até em torno de 70% de nós não cumprimos. Ele fala do conceito de completista e diz que até 70% da humanidade não alcança o status de um completista. Volta ao plano espiritual, volta ao momento da prestação de contas, devendo muito do que veio aqui para realizar. E isso a gente constata também nas reuniões mediúnicas, onde eu pessoalmente já ouvi o lamento de espíritos sobre o tempo perdido. Uma das maiores dores quando nós nos percebemos no plano espiritual e nos damos conta de que não fizemos a nossa parte, é exatamente o tempo perdido. Eu preciso aproveitar o tempo perdido, o tempo que eu disponho, dentro do tempo que eu tenho, que me foi dado para fazer aquilo. E aí ele, depois de elogiar, depois de aplaudir, muito bem, eu penso o Senhor batendo palmas assim, você não fala isso, né? Mas ele fala muito bem, servo bom e fiel. Por que bom e fiel se um devolveu 4 e o outro devolveu só 10 talentos? Porque o que foi, assim, devolveu mais, devolveu 10 talentos, um devolve 4 e o outro devolveu muito mais que foi 10. Por que ele coloca os dois na mesma classificação de servo bom e fiel? Porque ambos agiram segundo as suas condições dentro do tempo que dispõem. Deus não quer de nós que nós sejamos um Chico Xavier, por exemplo, na doutrina espírita. Ai, quem dera. Um dia nós seremos. Mas Deus exige da Heloísa que ela seja, como a Joana de Ângeles diz, seja apenas você mesmo. Identifica os teus dons, identifica os teus talentos e aplica esses talentos em benefício de quem? De ti mesmo, da tua própria trajetória. O outro, a profissão, a sociedade, a família, tudo é recurso. O objetivo é a minha própria evolução. E aí ele acrescenta, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou seja, Jesus fala aqui de Deus nos asseverando a possibilidade de continuarmos atuantes segundo o nosso ânimo. E aí ele faz o convite maravilhoso, que é o coroamento desse cumprimento do dever, desse acrescentar um pouco mais ao cumprimento do dever. Quando ele diz, vem alegrar-te com o teu Senhor. Aqui Deus nos classifica de co-criadores. De servos, nós passamos a sócios. Emmanuel fala que nós somos co-criadores em plano menor.
junto ao Criador divino. Então, no momento em que eu aplico os meus talentos, os meus dons, a minha inteligência, a minha condição física, eu tenho mãos para arar, mas não aro. Eu tenho o domínio do verbo, mas eu não aplico isso em favor de ninguém. Eu tenho o domínio do canto, eu canto divinamente como a Carla Maria, mas eu me omito, eu não canto. Eu não levo a alegria que esse canto poderia proporcionar àqueles que me escutam. Mas quando eu uso tudo isso, Deus me aplaude, me classifica de bom e fiel. Olha que o conceito de bom, Jesus nem ele se sentia bom, né? Ele dizia para o moço lá que disse, bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Bom mesmo só o meu Pai que está nos céus. Se nem Jesus se classificava bom, por que que aqui ele próprio diz que Deus haverá de classificar-nos assim? Servo bom e fiel. Aqui Jesus está dando aquela diferença que a gente não reconhece em nós quando ele diz, repito, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos, podemos fazer muito mais que ele, né? Então, nessa alegria com o nosso Senhor, é quando nós já estamos na condição de realmente nos felicitarmos com a felicidade do outro e somos capazes de, a cada dia, atentarmos para nós mesmos para ver, para passar a ser essa a nossa única competição. Competir comigo mesmo no sentido de melhorar a cada dia. E era isso, meus irmãos, que eu tinha para hoje à noite. Eu espero ter alcançado os corações. Eu espero ter realmente despertado, assim como desperta em mim esse tema, essa necessidade de nós nos aplicarmos sem demora, sem preguiça, sem reserva, sem nos economizarmos na destinação dos talentos que Deus nos concedeu. Então, obrigada ao Educandário de Luz, obrigada ao Regilson pelo convite, obrigada a todos vocês por me escutarem nesse momento. Oi, Heloísa. A gente agradece sua participação, sua boa vontade de sempre atender o nosso convite quando a gente chama. E realmente, eu acho que que atingiu sim os nossos corações, ou pelo menos o meu, e fica realmente essa mensagem, né, dos talentos, de todas as oportunidades, de tudo que nos é concedido pela divindade. Então, mais uma vez, obrigado, um abraço carinhoso, viu? É uma alegria ter a sua participação aqui com a gente. E para encerrar, a gente gostaria de convidar agora para a nossa prece final, fechando esse momento, que a gente possa descansar e seguir a nossa semana com esse sentimento ainda, cada um de nós. Então a gente convida agora para que a gente possa fechar os olhos e juntos, unindo nossos pensamentos e os nossos corações, possamos lembrar da figura desse mestre tão querido e amado, que nos trouxe lições grandiosas e ao mesmo tempo tão simples, que cada um de nós consegue receber e tirar ensinamentos para cada situação da vida. Querido amigo Jesus, quão bom, Senhor, é poder caminhar junto de Ti, fazer esse esforço de seguir os Teus passos e, dessa forma, perceber o quão bem faz o bem que possamos realizar, que já conseguimos realizar. Abençoa-nos a todos. Guarda, Senhor, nossa noite, que o nosso descanso possa ser tranquilo e que a nossa semana possa seguir sempre em Tua companhia. Mais uma vez te agradecemos. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, então, boa noite a todos.
Mais uma vez, obrigado, Heloísa. Um grande abraço para todos nós.